Coríntios, no capítulo 11, no versículo 17 a seguir. Aleluia, nos diz assim: a ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 17 a seguir, que nos diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vós ajunteis não para comer, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajunteis na igreja, há entre vós dissensão, e em parte o creio, e em parte, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajunteis no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipado a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer ou beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Eu vos direi: louvar-vos em isto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, vos digo, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperais uns pelos outros. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós vemos aqui, amado Senhor, a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. E na Santa Ceia passada, lá no passado, o povo se ajuntava para comer a ceia do Senhor. Cada um iria lá, irmãos, levando ali a sua carne, levando ali os seus beberes, levando ali aquilo que tivessem de comer. Aleluia. Aleluia. E a palavra de Deus nos revela aqui, igreja do Senhor, que Deus não estava contente com aquilo. Aleluia. Deus não estava contente com aquilo, porque muitos ali iam para comer, para se fartar, para até mesmo se embriagar ali, e outros ficavam com fome porque não tinha nada para comer ali. Aleluia. E a palavra de Deus nos revela, igreja do Senhor,
que Deus não estava contente com isso. Deus não estava contente com isso porque muitos ali iriam para dizer o que eles tinham. Dizer ali para o povo que eles tinham ali, igreja do Senhor, que era diferente daqueles que nada tinham. Aqueles que não tinham praticamente nada para levar ali, para comer ou para beber. E a palavra de Deus nos diz que Deus não estava contente com aquilo. Até a igreja do Senhor, que o Filho de Deus ali, igreja do Senhor, tomando ali a palavra em suas mãos, disse para o povo ali, igreja do Senhor, que nada, aquilo ali não adiantava nada para eles. Aquilo ali não adiantava nada para Jesus, igreja do Senhor, o que eles estavam fazendo ali. E o que ele estava fazendo, igreja do Senhor, ele estava fazendo simplesmente para se aparecer ali diante do povo. Aleluia. E Jesus falou para eles ali, olha, isso aqui para nós não adianta nada o que vocês estão fazendo aqui. Aleluia. O que vocês estão fazendo aqui, igreja do Senhor, não adianta nada, nem para nós e nem para vocês. Porque o que vocês estão fazendo aí, igreja do Senhor, não é nada mais, nada menos do que se apresentar para o povo. Se apresentar para o povo. O que vocês estão fazendo aí, igreja do Senhor, não é nada mais, nada menos do que vocês querem se apresentar para o povo. Aleluia. Aleluia, apresentar o que vocês têm para comer, o que vocês têm para beber. Aleluia. E muitos aqui, igreja do Senhor, estão se fartando de comer. E poucos aqui, igreja do Senhor, não tem nada para comer aqui, igreja amada. Aleluia. E Jesus não estava contente com aquilo. Eu acredito que Deus também não estava contente com aquilo. Porque diz aqui a palavra do Senhor, diz, porém vos digo, não vos louvo, porquanto vos ajuntei não para comer, não para melhor, senão para pior. O que vocês estão fazendo aqui não é para melhor de vocês, não é para melhor da vida de vocês, mas sim para melhor da vida de vocês. Aleluia. Porque o que vocês estão fazendo aqui, igreja do Senhor, não é para vocês comerem, não é para vocês se apresentarem diante de Deus. É uma santa ceia do Senhor que vocês estão fazendo aqui. Não é uma santa ceia, mas sim, igreja do Senhor, isso aqui, igreja amada, o que vocês estão fazendo aqui é para melhor da vida de vocês, é para vocês se aparecerem. Não é para melhor da vida espiritual de vocês, mas sim para vocês se aparecerem aqui diante do povo que nada tem para comer. Deus não estava contente com aquilo, igreja amada do Senhor. Deus não estava contente com aquilo. Porque antes de tudo, ouça que quando vos ajunteis na igreja, há entre vós dissensão e entre vós eu creio. Aleluia. Porque estava tendo dissensão ali, igreja do Senhor. Muitos estavam comendo ali, se fartando, e outros ali não tinha nada para comer. Aleluia. Aleluia. E Jesus não estava contente com aquilo, igreja do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. As pessoas sinceras se manifestavam entre eles ali. Porque uns ali se ajuntavam para comer, para beber, para se alimentar. E outros ali não tinha nada, igreja do Senhor, daquilo para se alimentar. E não era isso que Deus queria na vida de cada um deles. Não era isso que Deus queria, que ele se apresentasse ali perante Deus. E a palavra do Senhor nos fala aqui, igreja do Senhor, de sorte que quando vos ajunteis no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. E Jesus estava vendo aquilo ali, igreja do Senhor, que quando eles se ajuntavam ali para comer, alguns tinham muito para comer, alguns tinham bebida demais para beberem ali, e outros passavam fome. E Jesus não estava contente com aquilo ali. Jesus não estava contente com aquilo, igreja do Senhor. Aí Jesus falou aqui, ó, não tendes porventura casa para comer ou para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm? Que vos digo, que vou dizer, louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo,
Jesus não tinha nada que louvar daquilo ali que eles estavam fazendo, porque estava envergonhando aqueles que nada tinham ali para comer. Estava envergonhando ali os outros, igreja amada do Senhor. E ali uns passavam fome e outros ficavam ali, igreja do Senhor, sem ter nada que comer. Meu Deus! Aleluia. Nisso nós não adoramos ao Senhor. Nós não louvamos a Deus por isso, igreja do Senhor. Aleluia. Se hoje estivéssemos fazendo dessa forma, igreja do Senhor, Deus não estava contente conosco. Aleluia. Hoje nós nos reunimos aqui, igreja do Senhor, tomando o pão que está aqui diante de nós. Tomando aqui, igreja do Senhor, o sangue de Cristo que está aqui diante de nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Por enquanto aqui, igreja do Senhor, é o pão, é o suco da uva. Mas depois que nós louvarmos a Deus, depois que nós agradecemos a Deus, colocarmos diante do Senhor, Deus vai transformar aqui esse suco no teu sangue. Deus vai transformar aqui, igreja do Senhor, este pão no teu corpo, aleluia, onde nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E naquele tempo, igreja do Senhor, ali aquele povo não estava adorando o Senhor como Deus queria que eles adorassem. Eles não estavam ali, igreja do Senhor, fazendo da forma que Deus queria que eles fizessem. Glória a Deus. Mas hoje não, hoje nós podemos adorar o Senhor, hoje nós podemos louvar o Senhor. Não tende porventura casa para comer ou para beber, ou desprezai a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm. Que vou dizer, louvar-vos em isso? Não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor na noite em que foi traído, tomou o pão. O Senhor tomou o pão em suas mãos. Aleluia. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Foi Jesus quem fez isso, igreja. Tomou o pão, deu graça, e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: olha, fazer isso em memória de mim. Glória. Fazer isso em memória de mim. E da mesma forma, igreja do Senhor, ele tomou o pão, semelhantemente, ele depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aleluia. Aleluia. Jesus tomou o pão, igreja do Senhor, e falou para nós: olha, vocês vão fazer isso todas as vezes que participar da Santa Ceia do Senhor. Vocês vão comer este pão fazendo isso em memória de mim. Aleluia. Depois ele tomou o cálice e disse da mesma forma: olha, vocês vão tomar este cálice aqui e fazer isso da mesma forma, em memória de mim, tomando o cálice em suas mãos, tendo dado graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: olha, semelhantemente, vocês vão fazer isso em memória de mim. Vocês vão tomar este cálice, vão dar aos discípulos, esperando uns pelos outros, para tomar todos juntos, não para se embriagar como os demais faziam lá atrás. Como os demais faziam lá atrás, na Santa Ceia do Senhor, tomando pão, dando graça. Aleluia. E comendo cada um o seu pão, tomando cada um o seu vinho, até se embriagar. E os outros que nada tinham para comer ou para beber, ficavam ali com fome, olhando eles se embriagarem, olhando eles, comerem à vontade. Glória a Deus. Glória. A Santa Ceia do Senhor é feita, igreja do Senhor, da forma que Deus determinou que fizesse. Da forma que o Senhor determinou que fizesse. Semelhantemente, tomando, pois, o cálice, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Aleluia. Aleluia. Devemos anunciar a morte do Senhor Jesus até que Ele venha novamente. Aleluia. Está a sua igreja para participarmos dela lá no reino do céu. Aleluia. Louvado seja Deus. É maravilhoso, igreja do Senhor. É maravilhoso nós participarmos do corpo e do sangue do Senhor na terra.
Isso é memória, igreja do Senhor, que Jesus falou para nós: olha, participe aí do meu corpo e do meu sangue, até que vocês venham participar comigo lá na glória. Aleluia. Vocês venham participar comigo, porque eu não vou mais participar com vocês aqui, mas eu vou participar com vocês quando vocês estiverem lá na glória comigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Porquanto qualquer que comerdes este pão, beberdes esse cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo do Senhor. Aleluia. É por isso que nós devemos ter dignidade, ver com Deus, como está o nosso corpo diante do Senhor, como o nosso corpo está, como estamos diante do Senhor, e participar do corpo do Senhor. Porque se algum dia, igreja do Senhor, se nós não estivermos dignos disso, é melhor nós pararmos, né? Ficarmos em casa, orando, buscando o Senhor, aleluia. Ou até mesmo vir na igreja do Senhor, buscar o Senhor, aleluia, para participar no mês seguinte. Aleluia, buscando o Senhor. Senhor, hoje eu não sou digno, hoje eu não mereço participar do corpo do Senhor. Senhor, eu não sou digno de participar do corpo do Senhor. No mês que vem eu vou participar, porque até lá, Senhor, eu vou buscar mais do Senhor, eu vou estar digno do Senhor. Aleluia. Eu vou estar digno para participar do corpo e do sangue do Senhor, até que o Senhor venha. E é por isso, igreja, Senhor, nós não devemos participar assim, de qualquer forma, do corpo e do sangue do Senhor. Diz aqui, ó: examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aleluia. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Aleluia. Por causa disso, há muitas pessoas que já partiram daqui, igreja do Senhor, porque não discerniram o corpo do Senhor, não sabem o que é isso aqui, igreja do Senhor, é uma santa ceia do Senhor, não é uma ceia para nós tomarmos de qualquer jeito. Aleluia. É uma santa ceia para a gente tomar ela, igreja do Senhor, com o corpo, né, e a alma correta diante do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que o Senhor disse aqui: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Tem muitas pessoas que já dormiram, que já partiram daqui, igreja do Senhor, porque não sabiam o que estava fazendo, estava tomando o corpo do Senhor, tomando o sangue do Senhor indignamente. E a palavra de Deus nos diz que não é assim que devemos fazer. Eu vou fazer isso aqui, igreja do Senhor, aleluia, na presença de Deus. Amém. Aleluia. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados com o mundo. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aleluia. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperais uns pelos outros. Amém? Aleluia. Por isso nós esperamos aqui uns pelos outros. Glória a Deus. Aleluia. Lá no livro de João, no capítulo 6, no versículo 56, Aleluia. no capítulo 53 ao versículo 56, diz assim: Jesus, pois, disse: na verdade, vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Aleluia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Aleluia. E eu ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aleluia. Assim como o Pai vive, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, Aleluia. também viverá por mim. Amém? É, Jesus. Assim Glória a Deus. também viverá por mim. É por isso que aqui estamos, Senhor, nos preparando para comer o pão e beber o cálice do Senhor. Aleluia. Para termos vida no Senhor. Assim diz a palavra de Deus, amém? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Quem vai vir presente, amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Martinho. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus.